Graça e paz, irmãos. Quero meditar com os irmãos nesta noite sobre a pregação do Evangelho. O texto está no livro do profeta Jonas, o capítulo 3, versículo 5 e versículo 10. Neste texto, lemos que o povo da cidade de Nínive, todo o povo, os habitantes, creram em Deus. E ao crer em Deus, os ninivitas ficaram um tempo sem comer, para mostrar arrependimento. Crer em Deus, não só em palavra, mas em atos. E um desses atos foi o jejum. Ficar um tempo sem comer, para mostrar a tristeza do povo de Nínive, por terem ofendido a santidade de Deus com a idolatria e outras perversidades praticadas por aqueles moradores de Nínive. Mas não só o ato de estabelecerem um tempo sem comer, na prática do jejum, mas o texto diz também que, não importando quem fosse, ou seja, do morador mais idoso ao morador mais novo, do morador mais importante ao morador menos importante, toda a população da cidade de Nínive decidiu vestir saco, roupa feita de pano de saco. Por sua parte, o Senhor, vendo que os ninivitas haviam mudado o seu modo de viver, ou seja, haviam mudado o seu modo de agir e de pensar, vendo que os moradores de Nínive haviam abandonado os seus caminhos, que eram perversos, e vendo que os moradores de Nínive, desde o rei até o mais simples morador, haviam interrompido a desobediência
contra Deus, o Senhor mudou de ideia e não puniu naquele momento a população da cidade de Nínive, como ele havia planejado. Esse foi o resultado da pregação do profeta Jonas. Um feliz resultado de um povo que creu em Deus, de um povo que externou o seu arrependimento na prática do jejum e na troca de vestimenta, um povo que foi visto pelo Senhor e foi poupado pelo Senhor, porque havia mudado o seu modo de viver. Meu irmão, minha irmã, na nossa meditação sobre a pregação do Evangelho, neste texto do livro do profeta Jonas, no capítulo 3, versículo 5 e versículo 10, vemos que na sua pregação, o profeta Jonas falou dos feitos destrutivos de Deus. Ao falar dos feitos destrutivos de Deus, o profeta Jonas tornou a mente dos ninivitas deprimida. Por que, pastor, deprimida? Porque quando a mente dos ninivitas tomou conhecimento da ameaça pregada por Jonas, o povo de Nínive ficou ansioso para evitar de qualquer jeito que essa ameaça fosse executada. Como os ninivitas evitaram a ameaça do profeta Jonas? Primeiro, o povo da cidade de Nínive ficou um tempo sem comer. Jejuando, para mostrar arrependimento. Foi um meio de evitar que a ameaça do profeta Jonas fosse executada por Deus. O povo da cidade de Nínive estabeleceu um jejum. E sem importar quem fosse, do maior ao menor, todos os moradores de Nínive decidiram vestir roupa de pano de saco. Foram os dois meios para evitar que a ameaça
pregada pelo profeta Jonas fosse executada por Deus, mostrando o quanto a mente dos ninivitas estava deprimida, ansiosa e aflita. A mente dos moradores da cidade de Nínive estava perturbada. Por quê? Desconheciam o profeta Jonas. Não era um profeta conhecido dos moradores da cidade de Nínive. Por isso, ficaram perturbados. E começaram a pensar: este profeta dos judeus trará sobre nós o quê? Uma calamidade, tal como uma enchente? O que este profeta dos judeus trará sobre nós? Um desastre, causando mortes? A ameaça de Jonas gerou um problema de difícil solução para os ninivitas. Embora soubessem dos feitos de Deus operados pelos profetas Elias e Eliseu, os ninivitas desconheciam os feitos destrutivos que o profeta Jonas pregava. Veja, meu irmão e minha irmã, no primeiro dia em que o profeta Jonas entrou na cidade, ele ameaçou o povo de Nínive. No primeiro dia de sua pregação, Jonas anunciou aos moradores da cidade de Nínive: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. No seu primeiro dia de pregação, ao entrar na cidade de Nínive, Jonas ameaçou os ninivitas: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os moradores, ouvindo esta ameaça, calcularam e imaginaram o que seria esta destruição. Imaginaram que Nínive seria derrotada por algum exército inimigo, que o Deus dos israelitas enviaria para derrubar os muros da cidade, destruir
as ruas da cidade e, por fim, demolir as casas dos moradores e o palácio do rei. Quem era o desconhecido profeta Jonas? Perguntavam-se os ninivitas. Quem era esse desconhecido profeta chamado Jonas, que no primeiro dia que entrou na cidade de Nínive, ameaçou os moradores, dizendo: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Sem falar que tipo de destruição seria. Seria uma calamidade? Seria um desastre? Como solucionar este problema? A solução foi encontrada na informação dos marinheiros de viagem cuja embarcação estava Jonas a caminho de Nínive. Tendo a informação dos marinheiros, informação esta da história milagrosa de Jonas durante a sua viagem para Nínive, os ninivitas souberam que Jonas, este profeta, havia sido preservado por Deus dentro da barriga de um grande peixe. E ele havia sido preservado por Deus dentro da barriga de um grande peixe para ser ele o mensageiro de Deus em Nínive. Com essa informação milagrosa, porque é um milagre ter a sua vida preservada dentro da barriga de um grande peixe, o rei e todos os habitantes creram em Deus. Afinal, um Deus que havia preservado a vida de Jonas dentro da barriga de um grande peixe não teria dificuldade para destruir uma cidade. Não teria dificuldade de enviar um exército para derrotar, derrubar, destruir e, por fim, demolir a cidade dos ninivitas. Meu irmão e minha irmã, esse foi o resultado da pregação do profeta Jonas na cidade de Nínive. Cidade esta onde
todos os moradores creram em Deus e demonstraram crer em Deus, jejuando e mudando as suas vestimentas. E com isso tiveram suas vidas poupadas, porque Deus viu que os moradores da cidade de Nínive haviam mudado o seu viver, haviam mudado o seu modo de agir e de pensar, haviam se afastado e, por fim, abandonado os seus caminhos que eram perversos. Mas tudo isso com ameaça. Qual ameaça? Lembram-se? Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Diferente da ameaça do profeta Jonas, que teve um feliz resultado, a missão do pregador do Evangelho é que o povo de hoje, o povo da nossa geração, ouça e creia, não em ameaça, mas ouça e creia na advertência do Espírito Santo. Porque não é a ameaça de destruição que deixa a mente do pecador deprimida, mas é a advertência do Espírito Santo que graciosamente convence o pecador do seu pecado. Qual o pecado? O pecado da incredulidade. Que convence o pecador do juízo. Qual o juízo? O juízo final. Mostrando para o pecador que não há um jeitinho para escapar do juízo. Convencendo o pecador não só do seu pecado de incredulidade, do juízo final, mas da justiça de Deus. Qual justiça, pastor? Jesus foi pendurado no madeiro e a lei dizia
que maldito o homem que fosse pendurado no madeiro. Você, meu irmão, você, minha irmã, pensa que Deus ressuscitaria um maldito? Sendo Jesus ressuscitado, é prova de que a lei falhou, porque condenou um inocente. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo em suas cartas, diz que a lei caducou. Não vivemos mais pela lei, porque ela falhou, ela condenou um inocente. Vivemos sim pela graça. E é pela graça que o pecador, convencido do seu pecado, convencido do juízo final e convencido da justiça de Deus que ressuscitou Jesus, este pecador muda o seu modo de viver. Não pela ameaça de uma pregação, mas pela advertência. E pela advertência, este pecador abandona os seus caminhos, que são perversos. A Bíblia nos adverte que há caminhos que parecem que vão dar infelicidade, mas o final deles é tristeza. São as advertências que a pregação do Evangelho faz e que difere muito da ameaça da pregação do profeta Jonas. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Resultado, os ninivitas, com a mente deprimida, ansiosos, aflitos, creram em Deus. Como mostrar que haviam se arrependido? Jejuaram e mudaram suas vestimentas. Por um momento, tiveram suas vidas poupadas. Mas a pregação do Evangelho ela não exige que você, meu irmão, minha irmã, mostre obras externas. Não há necessidade de você mudar a sua vestimenta. Não há necessidade de você fazer jejum. Até mesmo porque o jejum não é um sacramento. O jejum é uma necessidade em que a sua alma está triste e naturalmente você fica sem se alimentar. Não há como se alimentar em tempo de calamidade, de desastre, de tristeza. A pregação do Evangelho não requer que eu externe coisas, que eu faça coisas para mostrar que eu interrompi a minha desobediência a Deus. O povo de Nínive externou, pelo seu pecado,
mudar a sua vestimenta. O povo de Nínive externou, pelo seu pecado, fazer jejum. Mas o tempo de obediência a Deus não foi um tempo longo. O povo de Nínive não prosseguiu, não perseverou na obediência. Meu irmão, minha irmã, não basta a mudança externa, não basta prática religiosa externa, é necessário interromper a desobediência a Deus e perseverar na obediência. Coisa esta que não foi duradoura em Nínive, porque a cidade foi mais tarde destruída por não prosseguir em seu arrependimento. Arrependimento este causado apenas por ameaça. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. A pregação do Evangelho me leva, primeiro, a reconhecer o pregador como enviado de Deus. A pregação do Evangelho faz com que eu leve a sério o poder de Deus como capaz de executar um juízo. A pregação do Evangelho me faz levar a sério as advertências do Espírito Santo. A pregação do Evangelho me faz confiar na misericórdia de Deus, que Ele é capaz de perdoar o pior dos pecadores. São atitudes, irmãos, estas de quem graciosamente mudou o seu modo de viver, sem ameaça, apenas ouvindo e crendo na advertência do Espírito Santo. São atitudes como estas de quem graciosamente abandonou os seus caminhos perversos, interrompeu a sua desobediência a Deus. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você tem um sinal de Deus para a sua geração? Você tem um sinal de Deus para o povo de hoje, para o povo destes dias? Jonas foi um sinal de Deus quando teve a sua vida preservada dentro da barriga de um grande peixe.
este foi o sinal de que Jonas fora enviado por Deus. Jesus teve em sua ressurreição também este sinal de que ele fora enviado por Deus. Tanto Jonas como Jesus, o sinal de ambos foi milagroso. Um preservado na barriga do grande peixe, o outro tendo a sua vida ressuscitada. Qual tem sido o seu sinal para a sua geração, meu irmão, minha irmã, para o povo de hoje, para as pessoas do nosso tempo? O primeiro sinal que eu quero crer que você o tenha, já que você, meu irmão, minha irmã, e eu também, não tivemos a experiência de termos a nossa vida preservada dentro da barriga de um grande peixe, e ainda não tivemos os nossos corpos ressuscitados, até mesmo porque não passamos pela morte. Eu quero crer, meu irmão, minha irmã, que você tenha o sinal de afastar-se do perverso, o sinal de desviar-se do caminho do mal, o sinal de interromper a sua desobediência a Deus. Eu quero crer, como pastor, como pregador do Evangelho, que você, meu ouvinte, tenha estes sinais de alguém que se afastou do perverso, de alguém que se desvia do caminho do mal, de alguém que interrompeu a sua desobediência a Deus. Estes são os sinais que me credenciam a ser um pregador do Evangelho para o povo de hoje, para a geração de hoje, para as pessoas dos nossos dias. Você, meu irmão, minha irmã, realiza coisas só para se livrar das ameaças? Há quem realiza coisas para se livrar das ameaças, só que realizam debaixo de opressão. Você realiza coisas para se livrar das ameaças, só para se livrar? E o coração? O seu coração, meu irmão, minha irmã, está arrependido pela tristeza de ter ofendido a Deus? Porque realizar coisas só para se livrar das ameaças, o povo de Nínive fez. Estabeleceu um tempo sem comer,
praticando jejum, e decidiram mudar de vestimenta. Mas o coração arrependido daquele povo não perdurou muito tempo. A tristeza por ter ofendido a Deus não prosseguiu por muito tempo. E o seu espírito, meu irmão, minha irmã, está quebrantado? Ou seja, o seu espírito está mais humilde? Porque eu posso realizar coisas só para me livrar das ameaças? E não ter um espírito quebrantado, não ser humilde. O povo da cidade de Nínive era um povo orgulhoso, era um império. Os ninivitas aterrorizavam o mundo da época. Mas para se livrarem da ameaça do profeta Jonas, daqui a 40 dias Nínive será destruída, tiveram um espírito quebrantado e mais humilde. Jejuaram e vestiram roupas de saco. Então, somente para evitar que a ameaça do profeta Jonas fosse executada. Como não foi executada, naquele momento, voltaram a ter um espírito orgulhoso. E logo foram visitados pelo Senhor, e aí sim, não só a cidade de Nínive, mas o império dos ninivitas foi destruído. Você, meu irmão, minha irmã, tem advertido a sua família de sangue, de parentesco, a abandonar o pecado? Os ninivitas, que eram um povo pagão, se beneficiou da pregação de Jonas. Jonas sai de Israel para pregar em outra nação. E esta nação se beneficiou da pregação de Jonas. Olhando para os judeus nos dias de Jesus, os judeus, povo de Deus, se beneficiou não da pregação de Jesus, apenas dos seus milagres. Porque pregar para os nossos, para a nossa família, para os nossos parentes,
Nunca foi fácil. Na história bíblica, e olha que não são poucas as histórias de famílias, só a família de Noé, toda ela entrou na arca para se salvar do dilúvio. Os próprios irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas, só creram em Jesus como o Messias prometido após a ressurreição de Jesus. O próprio Jesus teve dentro do seu lar seus irmãos que a princípio não creram nele. Veja que os ninivitas, sendo pagãos, foram beneficiados pela pregação de Jonas. Enquanto o próprio povo de Deus se beneficiou dos milagres de Jesus, mas ignorou a sua pregação. E os próprios irmãos de Jesus se beneficiaram da presença de ter o Salvador dentro do seu lar, convivendo com ele debaixo do mesmo teto, mas só creram depois da ressurreição de Jesus. Quando em Atos estavam junto com Maria, a mãe, e os discípulos orando antes da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Se estavam orando junto com Maria e os discípulos, creio eu que haviam crido que o seu irmão Jesus, pendurado no madeiro, não era um homem maldito. Por isso Deus o ressuscitou. Mas a dificuldade de pregarmos para os nossos, de termos os nossos também dentro da arca, não só para a salvação de um dilúvio, mas para a salvação eterna. Se a sua família, meu irmão, minha irmã, abandonou o pecado, continue você com o bom testemunho. Não faça como os ninivitas, que não prosseguiram no arrependimento. Continue você com bom testemunho dentro da sua família que abandonou o pecado. Continue você a afastar-se do perverso. Tome cuidado de andar no conselho do ímpio, de se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. É um mau testemunho para a sua família, porque você tanto lutou e agora tem o privilégio de tê-la afastada do pecado, você se afastar também do pecado. Se a sua família abandonou o pecado, continue você a obedecer ao Senhor.
sendo o esteio do seu lar. Se a sua família, meu irmão, minha irmã, ainda não abandonou o pecado, continue a adverti-la, mas sem ameaça, apenas advertindo-a, sem ameaçá-la. No amor de Jesus, o Senhor da igreja, que a bênção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, esteja sobre você, meu irmão e minha irmã. Em você repouse, em você permaneça, hoje e para todos sempre.